Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes. É um prazer estar aqui de volta na FEP, te ajudando aí no seu concurso preparatório para o MP de Minas Gerais, na condição de estagiário. Permito-me apresentar, eu sou mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial e Notarial Registral, sou professor, sou advogado e durante a minha trajetória tive a grande oportunidade de ser estagiário do MP do Rio, exatamente. Fui estagiário do Ministério Público do Rio de Janeiro, estado em que eu moro, e foi uma experiência incrível. Ser estagiário do MP facilita muito a sua visão com relação aos procedimentos em geral, facilita a sua compreensão prática, porque a visão do parquê é uma visão muito especial, muito única no processo. Então eu vou tentar te ajudar aqui com todo o meu coração para a gente discutir alguns dos principais pontos da lei do GCRIM que eu entendo que sejam os principais. Eu tenho uma outra aula aqui também do projeto da FEP, é uma honra falar com a FEP. Eu aceitei o convite com todo o carinho do mundo, do Egídio, do professor Antônio Sávio, de todos os amigos, e tá aqui é muito bom. Vamos falar um pouquinho então do juizado. Convido você então a dar um like, assistir o nosso vídeo lá do artigo 37 da Constituição também para o seu curso, fechou? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar com você, o que é o sumaríssimo procedimento, o que é infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo, artigo 61 da 9.099, para fins de GCRIM, é aquela cuja pena combinada não seja superior a 2 anos, fechou? Então não passou de 2 anos, salvo as exceções que a lei fala que não cabe, o que a jurisprudência fala que não cabe, que é o caso, por exemplo, da violência doméstica contra a mulher, que não cabe. Vai caber aqui a nossa querida 9.099, maravilha? 2 anos, até 2 anos é 9.099. Preciso te lembrar uma outra coisa. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração. Maravilha? Vocês têm que lembrar que o CPP tem uma série de regras com relação à competência, mas aqui eu vou lembrar, você vai se recordar, que a competência em geral vai se dar pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Maravilha? Aí tem aquela regrinha do CPP que fala da ação privada, no que tange ao domicílio do réu, mas vamos ficar com o que a 9.099 fala. Em regra, a competência é a do lugar em que foi praticada a infração. Outra coisa que eu queria que você se recordasse: a citação no GCRIM vai ser pessoal e vai se fazer no próprio juizado sempre que possível ou por mandato. Beleza? Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Isso aqui é muito importante. Isso aqui cai dizendo o seguinte: se não encontrado para ser citado pessoalmente, o réu então vai ser citado por edital. Perceba, não é isso que a lei diz. A 9.099 diz que se não for encontrado o réu, encaminhar-se-á os autos à vara criminal comum. Falando aqui no termo bem reto, né? De ser incriminado ao juiz comum para ali ser feita a citação. Então, cuidado com isso. Perfeito? Outra coisa importante. Falando da fase preliminar. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Então, assim que a autoridade policial toma conhecimento da infração, ele vai lavrar o termo circunstanciado e vai encaminhar imediatamente o autor e a vítima para o juizado. Maravilha? E depois da lavratura do termo, o réu, né, vamos dizer aqui, o autor, na realidade, vai assumir o compromisso de comparecer e não, evidentemente, não vai se impor prisão em flagrante e nem fiança. Ele vai se comprometer a comparecer novamente ao juizado. Ele fez uma ressalva muito importante, que em caso de violência doméstica, o juiz pode determinar como medida cautelar o seu afastamento do lar, domicílio, local de convivência da vítima.
essa lei de 2002 que inseriu essa regrinha aqui. Mas, em geral, pessoal, os benefícios da 9.099, os institutos penalizadores da 9.099, não se aplicam nos casos de violência doméstica. Perfeito? Vamos lá. Preciso que você se recorde que, na falta de comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará a sua intimação, se for o caso, a do responsável civil. Fechou? Outra coisa importante é a ideia aqui de conciliador, certo? A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Os conciliadores, pessoal, são auxiliares da justiça e são recrutados na forma de lei local, preferencialmente entre bacharéis em direito, excluídos, evidentemente, que exerçam funções na administração da justiça criminal. Primeira coisa que aparece dos institutos despenalizadores, que é o que eu preciso falar com vocês para a nossa conversa não se estender. Transação penal não, desculpa. Perdão. A composição dos danos civis. A composição dos danos civis é a primeira coisa. Ela, evidentemente, vai ser realizada por escrito e vai ser homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Isso aqui cai muito. A sentença que homologa a composição de danos civis é irrecorrível. Maravilha? E vai ter eficácia de título executivo judicial. Vai ter eficácia, então, portanto, de título executivo judicial. Não é extrajudicial, é judicial. Fechou? Fechou. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia do direito de queixa de representação. Óbvio. Se a pessoa está aceitando o acordo, ela vai renunciar ao direito de queixa ou de representação. Se não for emitida, se não for feita a composição de danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer a representação ou de apresentar, vai ser dado o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Então, no caso de ação penal por condicionada à representação, vai ser a oportunidade ali na hora do sujeito representar. Maravilha? O não oferecimento da representação na audiência preliminar não aplica a decadência, até porque você sabe que a decadência é de 6 meses. Vamos lá. Segunda etapa, não dando certo a primeira, a gente vai para a transação penal. A transação penal fala que, havendo representação tratando-se de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou de multa. E aí, tem que lembrar que a 9.099, o Instituto é não penalizar, né? Não aplicar pena privativa de liberdade. Logo, havendo representação, ou sendo caso de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público então vai propor a aplicação de uma pena restritiva de direito ou de multa. Nas hipóteses em que a multa for a única aplicável, o juiz pode reduzir ela até metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 1. O autor praticou, o autor da infração já tiver sido condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, sentença com trânsito em julgado. Nesse caso, não pode ter transação penal. 2. Ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação da pena restritiva de direito ou multa nos termos desse artigo. E 3. Não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então, vamos relembrar. Primeiro, o autor foi condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 2. O agente foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Já foi beneficiado pela transação penal anteriormente, e não indicar esses antecedentes, conduta social e personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, é necessária e suficiente a adoção da medida. Fechou? Fechou. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, tá? Sendo registrada apenas para impedir a aplicação do mesmo benefício. E aí, aqui, pessoal, dessa sentença aqui, cabe apelação, tá? Deixa o recurso inominado lá para o JEC. Maravilha? Aqui no GCRIM é apelação mesmo.
Vamos lá. Além disso, a imposição da sanção do parágrafo 4º, que é a aceitação da perspectiva de direito ou multa, não constará da certidão de antecedentes criminais. Maravilha? E, evidentemente, caso haja efeitos cíveis, caberá à parte competente, a vítima, né, mover a ação indenizatória no juízo civil comum. Bom, para a gente fechar, vamos falar do terceiro, mas não menos importante, que é a suspensão condicional do processo. Maravilha? Seria o nosso terceiro. O que ele fala aqui? No artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, que é o artigo 77 lá do Código Penal. Então, o que ele fala aqui? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, ou seja, a transação penal não deu certo, poderá propor essa suspensão condicional do processo. E a suspensão condicional do processo é de 2 a 4 anos. Maravilha? Desde que o acusado não esteja... Então, vamos lá os requisitos. O acusado não pode estar sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Presentes também os demais requisitos lá da suspensão condicional da pena. Fechou? Vamos lá. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a períodos de provas sob as seguintes condições. 1. Reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. E 4. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. O que eu entendo que também é bacana de você saber quando é que eu revogo uma revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. Quando no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. E o que seria a revogação facultativa, né? A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do processo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, se no curso do prazo, aqueles de 2 a 4 anos, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou podendo, sem motivo justificado, reparar o dano, vou ter uma revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. A revogação facultativa fica por conta do acusado vir a ser processado durante esses 2 a 4 anos por contravenção penal ou descumprir outra condição que estava imposta lá no artigo 89, parágrafo 1º, incisos 1 a 4. Fechou? E você tem que lembrar que as disposições da 9.099 não se aplicam no âmbito da justiça militar. Fechou? Bom, meus amigos, para uma última coisa que eu acho importante, só pegar aqui. O artigo 82 fala que da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. No CPP é outro recurso, tá? No CPP da rejeição eu vou ter o rese. Aqui no juizado é apelação. Fechou? Meus amigos, olha, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, obrigado, professor Gil, professor Antônio Sávio, os demais colegas da FEP. Espero ter ajudado e fico à disposição. Peço que você me siga no YouTube, se inscreva no meu canal, Luiz César Lopes, no meu Instagram, @lclopes. Estou à disposição para te ajudar. Forte abraço e até a próxima.